Você sabia que a história de Muammar Gaddafi é semelhante ao que está acontecendo atualmente com Ibrahim Traoré? Sim, esta técnica do Ocidente se chama isolar para depois eliminar. Primeiro precisamos compreender que, nesse discurso, o capitão Ibrahim Traoré não estava assumindo a posição de chefe de Estado, porque ele tem plena consciência de que, na condição de presidente de Burkina Faso, ele está suspenso pela União Africana. Como consequência dessa suspensão, ele não pode ser defendido pela União Africana. É por isso que ele deixou claro, durante seu discurso, que fala na condição de um jovem africano, representando a voz de muitos jovens africanos que viram seus direitos silenciados. Na condição de presidente da União Africana, mesmo que em regime de transição, João Lourenço chega a ser afetado por essas palavras de Traoré, porque ele é um dos representantes dessa organização. Apesar de haver outro representante também, João Lourenço pode intervir. Porém, existem alguns elementos totalmente preponderantes, que eu citarei aqui, que fazem com que a União Africana, até o momento, mantenha-se totalmente calada e cética. Mas antes, preste muita atenção nestas declarações do presidente e capitão Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré disse: sim, ela, a União Africana, existe. Mas qual é o efeito real da União Africana? Nós não podemos falar de integração no continente sem falar da União Africana, porque é essa organização que deveria nos unir, criar uma verdadeira integração. Mas lamentamos ver essas guerras que persistem no continente africano, que matam milhões de jovens, enquanto essa organização, que tem chefes de Estado dotados de exércitos, não consegue se organizar para apoiar certos países. A união não é apenas uma palavra. A união é um símbolo. E nós, jovens, deveríamos aprender a lição dessa situação para nos unirmos e transformar a integração em uma realidade. Eu fiquei desagradavelmente surpreso quando vi a Etiópia, que abriga o quartel-general da União Africana, vivendo um conflito. Quando vi o primeiro-ministro se levantar, se vestir com o uniforme militar e anunciar o fechamento da universidade em Addis Abeba para enfrentar a ameaça, eu não vi a ação da União Africana para proteger seu próprio quartel-general. Os estados ocidentais, em sua maioria, apenas observavam Addis Abeba cair, faziam as malas e partiam. A Etiópia lutou, encontrou uma solução interna e vive mais ou menos em paz hoje. Enquanto isso, as crianças do Congo morrem há anos. Vários outros conflitos, como o do Sudão, existem no continente. Nós gostaríamos de ver a União Africana gerar forças e todas as estratégias necessárias para apoiar esses estados, para que eles possam reencontrar a paz. Nem vamos começar a falar de nós, aqui no Sahel. Há quase 10 anos, o Sahel é palco do terrorismo internacional, mas não vemos nenhum apoio dessas organizações para encontrar uma solução para esse problema. Pior ainda. Há poucos dias, um país estrangeiro à África anunciou abertamente ter apoiado e participado de um ataque covarde, terrorista e bárbaro contra forças da nossa confederação em Tinzaouaten. A União Africana não disse uma única palavra para condenar essa ingerência. A União Africana não pronunciou uma única palavra para condenar essa ingerência de um Estado exterior à África nos assuntos internos dos nossos Estados. E esse meu desabafo, eu gostaria que eles ouvissem, que eles saíssem então do seu silêncio e agissem para que a juventude possa acreditar na União Africana. Ibrahim Traoré disse: precisamos nos unir, precisamos nos unir. E a única maneira de nos unirmos é conversando, nos compreendendo e, assim, estabelecendo as bases dessa unidade. Jovens, deixem-me dizer uma coisa muito importante a vocês. Para nos unirmos, existem 3 palavras, 3 grandes vícios que precisamos banir dos nossos comportamentos e das nossas vidas. Eu falo da covardia, da traição e da incompetência. Precisamos banir essas 3 palavras do nosso modo de viver. Vou explicar por quê. A covardia cobre muitos vícios. Um covarde sempre tem medo, e quando temos medo, nos tornamos escravos. Nos curvamos, lambemos as botas dos outros. Nossos ancestrais não foram covardes. E se nós formos covardes agora, nossos filhos vão nos fazer perguntas. Imaginem que aqui em Burkina Faso,
nós recusássemos lutar, aceitássemos nos submeter, viver na escravidão. Amanhã, quando nossos filhos crescerem, eles se perguntariam: nossos pais foram covardes por nos deixarem na escravidão? Quer estejamos vivos ou mortos, nós vamos sentir isso. O covarde tem medo, e os imperialistas já entenderam isso. Eles tentam fazer os líderes terem medo para que vocês se tornem covardes. Porque quando vocês se tornam covardes, todos os outros vícios podem nascer. Eles fazem de tudo para nos assustar. Eles vêm aos nossos palácios, nos ameaçam diretamente, ou fazem ameaças veladas. Hoje nós nos encontramos diante de um tema que mexe com as entranhas da África contemporânea. Um chamado que ecoa não apenas nos corredores do poder, mas também no coração de cada jovem, cada homem, cada mulher que sonha com um continente livre, soberano e respeitado. Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, não veio apenas fazer discursos bonitos para agradar plateias internacionais. Ele trouxe à tona verdades que muitos evitam encarar, verdades que cortam fundo, que incomodam, que desafiam a ordem estabelecida. Ele sobe à tribuna e lança um desafio direto aos seus colegas chefes de Estado africanos, perguntando: por que vocês não fazem como nós? Por que não nos acompanham nessa jornada de emancipação real? Alguns respondem que têm medo, outros dizem que estão comprometidos, mas Traoré insiste. Os povos africanos são os povos mais pacíficos do mundo e merecem ouvir a verdade. Quando um líder erra, ele deve ter a coragem de dizer ao seu povo: nós nos desculpamos, fomos comprometidos, caímos em armadilhas, acumulamos bens mal adquiridos, mas agora pedimos perdão e voltamos ao caminho certo. Esse é o verdadeiro começo de uma nova era, o ponto de partida para um trabalho sério pela independência real de nossos estados e pela nossa total emancipação. Se continuarmos vivendo sob o medo, diz Traoré, seremos covardes e a história nos julgará. Nossos filhos nos questionarão, nossos netos nos cobrarão. Estamos escrevendo a história agora, neste exato momento, e não há espaço para a covardia. Ele lembra que se nossos ancestrais tivessem sido covardes, nós não estaríamos aqui hoje. Ele cita como exemplo os povos Bamileké e Bassa, de Camarões, que resistiram com bravura. E assim, Traoré convoca toda a África a se levantar, a abandonar a postura submissa, a enfrentar as pressões externas, a desafiar os interesses que tentam manter o continente ajoelhado. Ele não está apenas fazendo um discurso inflamado. Ele está propondo uma mudança radical de postura, uma reinvenção da relação entre os líderes africanos e seus povos, uma reconstrução do próprio conceito de poder. Por trás das palavras de Traoré, existem motivos profundos. 3 razões principais que sustentam seu posicionamento e explicam a firmeza de suas declarações. A primeira é a aplicação seletiva de sanções, a hipocrisia institucional que marca a atuação da União Africana. Vários países africanos já passaram por golpes de Estado, mas não sofreram as mesmas punições rígidas que Burkina Faso enfrenta atualmente. O exemplo do Chad é emblemático. Em 2021, após a morte do presidente Idriss Déby, seu filho Mohamed Déby assumiu o poder com apoio militar, suspendendo a Constituição. Um golpe claro e, mesmo assim, a União Africana não aplicou sanção alguma. No Egito, após o golpe de 2013 que colocou Abdel Fattah al-Sisi no poder, houve apenas uma suspensão temporária. E pouco depois, o país foi reintegrado, mesmo diante de uma eleição marcada por repressão violenta. Na República Democrática do Congo, Joseph Kabila estendeu ilegalmente seu mandato por 2 anos e não recebeu nenhuma sanção. E em Angola, onde o presidente venceu eleições em 2022 envoltas em protestos por alegações de fraude, também não houve qualquer tipo de intervenção. Esses casos mostram claramente que as decisões da União Africana não são tomadas com base em princípios consistentes, mas em interesses estratégicos e pressões externas, reforçando a percepção de seletividade e injustiça. A segunda razão
é a dependência financeira do Ocidente. Aproximadamente 60% do orçamento da União Africana é financiado por doadores ocidentais, incluindo a União Europeia, Estados Unidos e instituições financeiras multilaterais. Como uma organização pode afirmar independência se depende economicamente de seus antigos colonizadores? Traoré denuncia com clareza essa contradição. Enquanto a União Africana se diz emancipada, na prática suas decisões são constantemente condicionadas por interesses externos que não representam as prioridades dos povos africanos. Como pode um continente clamar por soberania se não é capaz de financiar sua própria voz? Sem financiamento independente, não há emancipação verdadeira, e sem emancipação, não há como proteger os líderes e os povos africanos das ingerências externas que continuamente minam seus esforços por autonomia. A terceira razão é o fantasma de Muammar Gaddafi, que paira sobre a trajetória de Ibrahim Traoré. Gaddafi, líder líbio, foi um dos maiores defensores da unificação africana, do fim do domínio monetário ocidental e da criação de uma moeda africana. Ele sonhava com uma África forte e autossuficiente. Em 2011, Gaddafi foi suspenso pela União Africana, mas, mesmo antes disso, já havia sido diplomaticamente isolado e demonizado pelos meios ocidentais. A intervenção da OTAN e a queda brutal de seu governo mostraram ao mundo o que acontece quando um líder africano decide desafiar abertamente os interesses externos. Traoré enxerga esse padrão se repetindo. Primeiro, a suspensão,